Parte 6. A herança do avô do tempo. A travessia do Aqueronte foi um silêncio tenso. Caronte, o barqueiro esquelético, estendeu sua mão ossuda, esperando a moeda de Obol. Aeônios, cujos olhos brilhavam com a luz fosca do mundo inferior, depositou na palma não uma simples moeda, mas um obol forjado em meio a um relâmpago, um disco de elétron que sibilava com energia estática. Caronte retraiu a mão por um instante, surpreso, antes de acenar com a cabeça em respeitoso silêncio. Aquele não era um passageiro comum. Ao desembarcar nas margens do reino de Hades, agora um território sombrio cujo senhor estava ausente, perdido nas intrigas do Olimpo, Aeônios não seguiu o fluxo das almas atormentadas. Ele se tornou uma sombra entre sombras, um vapor carregado que se infiltrava pela escuridão. Seus sentidos, aguçados pelo treinamento de Hércules e por sua própria natureza profética, detectaram o centro do poder daquele lugar. Não o trono vazio de Hades, mas as chaves do mundo inferior. Roubá-las não foi um ato de força, mas de puro fenômeno. Enquanto os guardiões dormitavam em sua rotina eterna, uma névoa súbita e densa, cheia de fagulhas silenciosas, encheu o corredor onde as chaves estavam guardadas. Quando a névoa se dissipou, as pesadas chaves de ébano e ferro estrelar haviam desaparecido. Aeônios as sentiu frias e pesadas em suas mãos, um poder de travessia e confinamento que ecoava em sua alma. Com as chaves, ele não buscou as profundezas do Tártaro de imediato. Em vez disso, foi atraído por um brilho distante, uma melodia de paz que era um insulto ao caos que carregava consigo. Encontrou um portão de madrepérola e luz difusa, à entrada dos Campos Elíseos. Sem hesitar, usou uma das chaves. O mecanismo celestial girou, e o portão se abriu com um suspiro de vento primaveril. O paraíso foi violado. A reação foi imediata. O ar doce azedou. Das fontes e bosques, figuras altas e luminosas materializaram-se, os guardilícios, guardiões das almas abençoadas, seres de luz pura e propósito defensivo. Eles não atacaram com fúria, mas com uma tristeza resoluta. Suas lanças de luz cercaram Aeônios, cuja pele do leão de Nemeia e os raios nas costas pareciam anomalias grotescas naquele cenário de paz. Intruso. Filho da tormenta. Este não é o seu domínio, disse o líder dos guardilícios, sua voz como o som de um riacho calmo. A paz eterna não pode ser contaminada pelo relâmpago. Aeônios não resistiu. Baixou suas armas. Não vim contaminar. Vim buscar, disse, sua voz dupla soando estranha nos jardins silenciosos. Buscar entendimento. Os guardilícios, percebendo que aquele não era um invasor comum, mas algo com o cheiro do destino e do sangue divino mais antigo, optaram por não dissolvê-lo. Em vez disso, envolveram-no em uma gaiola de luz suave e o conduziram para o coração dos Elíseos. Lá, em um claro onde a luz não tinha fonte, mas era inerente a todas as coisas, sentava-se uma figura sobre um trono de madeira petrificada. Ele não era alto, mas sua presença era avassaladora, preenchendo o espaço com o peso de eras incontáveis. Seus olhos eram poços de memória cósmica, e em seus pulsos ainda se viam os sulcos pálidos e eternos das correntes que um dia o prenderam. Era Cronos, o senhor do tempo destronado, agora o governador dos Campos Elíseos, o rei sem coroa em um reino de repouso. Os guardilícios se afastaram. Aeônios foi deixado sozinho, de pé diante da presença imóvel de seu avô. Cronos observou-o por um longo tempo. Seu olhar passou da pele do leão, aos raios de Zeus, e finalmente fixou-se no rosto do jovem, nos cabelos brancos como a primeira geada do mundo, nos olhos azuis da tempestade primordial. Um eco, sussurrou Cronos, sua voz como a fricção de continentes. Um eco do trovão do meu filho. Mas com um timbre diferente. Mais agudo. Mais final. Ele inclinou a cabeça. E você traz o cheiro da minha mãe, Gaia. E da sabedoria engolida Metis. Você é o impossível. O filho retido. O último suspiro de Zeus. Aeônios manteve-se firme sob aquele olhar que podia pesar eras. Eu sou Aeônios. Cronos soltou um som que poderia ser um riso amargo ou um trovão abafado. O eterno. O pertencente à era. Nome apropriado para um que nasceu da morte de uma era.
Seus olhos estreitaram. Por que viola minha paz, Neto? Vem terminar o trabalho do seu pai? Prender-me mais fundo. Vim aprender, respondeu Aionios. E buscar aliados contra a desordem que seus netos, meus irmãos, espalham no mundo. Cronos silenciou novamente. A menção à guerra civil no Olimpo fez um brilho de antigo desdém e um novo interesse acenderem em seus olhos. Ele viu, naquele jovem, não um herdeiro do odiado Zeus, mas algo novo, um fruto do próprio ato de devoração que marcara o reinado de seu filho. Um símbolo de que o ciclo de violência poderia, finalmente, produzir algo diferente. Lentamente, Cronos se levantou. Aos seus pés, algo cintilou na luz eterna. Era uma foice. Mas não uma foice comum. Era forjada de um metal tão escuro que parecia sugar a luz ao redor, adamantio, o material indestrutível, a essência da dureza primordial. Era a arma com a qual ele castrara Urano e governara a Idade de Ouro. Com um gesto que parecia custar um esforço imenso, Cronos pegou a foice. O ar dos Elísios estremeceu, e pela primeira vez, uma sombra pairou sobre o paraíso. Eles brincam de guerra no Olimpo, disse Cronos, sua voz agora carregada de uma autoridade roubada a Eras. Eles usam fragmentos do poder. Eles não entendem o verdadeiro corte, o golpe que separa uma era da outra. Ele estendeu a foice, não como uma arma, mas como uma herança. Você, Neto, que nasceu do fim de uma era, você tem o direito de portar isto. Mais do que Poseidon, mais do que Atena, mais do que Apolo. Você é a mudança personificada. Aiônio sentiu um puxão magnético. Sua mão se fechou no cabo frio da foice. Ao toque, uma corrente de conhecimento primordial fluiu para ele, não memórias, mas sensações. O frio do vácuo antes da criação, o peso do tempo não medido, o ato decisivo e brutal que dá início a tudo. Cronos, um sorriso estranho e orgulhoso tocando seus lábios antigos, assentiu. Ficarei com você por um tempo. Não para ensinar você a lutar, Hércules já fez isso. Mas para ensinar você a cortar. A separar o que deve acabar do que pode, talvez, começar. Para que quando você subir ao Olimpo, não vá como um pretendente ao trono, mas como a própria foice do destino. E assim, nos Campos Elíseos, o paraíso dos finais pacíficos, começou o treinamento mais perigoso de todos. Sob o olhar do avô que fora devorador e devorado, Aiônios, o último trovão, aprendeu a manusear a lâmina que podia ceifar não apenas corpos, mas eras. E a guerra civil no Olimpo, ignorante, continuava seu curso, cada dia mais próxima do momento em que a foice de Cronos e a tempestade de Aiônios irromperiam dos campos da paz, buscando colher o que estava maduro para o fim.